Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu está na sinagoga. Aqueles que estão olhando para Jesus estão dizendo: nós conhecemos ele, viveu entre nós. Mas o interessante desse texto é que eles querem entender que autoridade é essa. Os irmãos vão ver que Jesus, era o costume deles, dos judeus, ele lia o texto e sentava para quê? Para ensinar. Por isso que os irmãos vão ver várias vezes, quando Jesus ele está pregando, como Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, Jesus ele senta para que o povo ouvisse o que ele ensinar. Então Jesus, ele, depois de tudo isso, Jesus ele senta. Jesus vai citar o nome de dois profetas, profeta Elias e profeta Eliseu, para que o povo entendesse que Jesus veio para eles, mas eles não estavam entendendo que eles vão chegar ao ponto de levar Jesus ao cume do monte. Para quê? A ideia deles era o quê? Estão expulsando Jesus, mas a ideia deles era matar Jesus. Mas Jesus passa no meio deles. Jesus então vai agora de novo ali para Cafarnaum, onde Jesus começa a realizar grandes milagres. Esse texto que os irmãos escolheram depois da morte de João Batista. Jesus então vai para o deserto. Jesus ele vai para o deserto. E quando Jesus ele retira-se com os discípulos para o deserto, a multidão ele vai seguir a Jesus. E a multidão eles querem ouvir de Jesus. Alguns estavam ali porque queriam ouvir de Jesus. Outros estavam ali porque estavam enfermos, está dizendo: olha, Jesus está no nosso meio, então vai curar as enfermidades. Outros estavam ali porque alguém no meio da sua casa estava oprimido, eles estavam à procura de algo. Mas esse texto nós vamos observar que Jesus, ele conversando com Filipe, sabendo que havia uma grande multidão e as horas já tinham passado, e Jesus já sabia o que iria fazer. E Jesus, ele conversando com Filipe, está perguntando: como vai fazer? Como vai fazer para alimentar essa multidão aí? Que está horas com ele. Interessante nesse texto, que me chama a atenção, para que Jesus ele faz alguma coisa, tem que ter algo para nós oferecer a ele fazer. Jesus perguntou a ele, eles vão procurar saber. De repente tem um menino com 2 peixinhos e 5 pães. Quer receber de Jesus? Muitas vezes nós queremos receber de Jesus, mas nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós queremos que Deus faça na nossa vida, mas nós não temos algo para oferecer a Deus. Nós queremos que Deus multiplique, abra a porta, muda a nossa história, mas muitas vezes nós não viemos oferecer aquilo que é devido a Deus. Dentro da multidão tinha um menino. Eu quero entender que nesta noite tem alguém dizendo: eu estou aqui para oferecer, ainda que seja pouco. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu quando olho esse texto aqui, ele me chama a atenção, que faz lembrar lá atrás, ainda muito novo, vivendo um momento de crise, de perda. Aí o ano passado fui pregar numa igreja aqui. Um cooperador que pouco fala, de repente ele olha para mim com autoridade.
entrega algo com autoridade, eu recebi. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Algo que o inimigo lá atrás fez eu perder, mas Jesus me deu em dobro esse ano para mostrar que Ele é Deus. Meu amado, quando você está oferecendo a Deus, Deus Ele tem o melhor para te abençoar. Aleluia. Vamos lá para o texto ao qual eu estava meditando. 2 textos. 1 Reis, no capítulo de número 17. É bem verdade que os irmãos conhecem esse texto que vai falar da nação de Israel, a qual está reinando um rei chamado Rei Acabe. É bem verdade que o rei Acabe, a Bíblia mesmo diz que o próprio Deus, falando, usando os teus servos, dizendo, olha, que o rei Acabe foi um dos piores reis que foi antes dele. Porque ele vai fazer o que? Vai fazer que a nação de Israel venha ter um declínio espiritual, se afastar de Deus. No período que o povo está se afastando de Deus, Deus levanta um profeta chamado Elias. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, não vai haver chuva e nem orvalho. Aí diz o texto que Deus então vai esconder Elias lá no ribeiro de Querite. Lá Deus está sustentando o profeta Elias, lá com pão e com carne, e ele bebia água do ribeiro. Aí diz o texto que a água acaba. Dá a entender que Elias começa a observar e ver a água acabar. Mas Deus está dizendo para o profeta, eu tenho escape para a tua vida. Eu já tenho escape pela tua vida. Deus então vai dizer para ele ir para Sarepta. Quando ele vai para Sarepta, quem que vai estar trazendo alimento para ele? Uma viúva. Uma mulher que está pegando os gravetos. Uma mulher que, num momento de crise, ela está dizendo, eu estou pegando os gravetos, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para depois eu morrer. Uma mulher que no tempo de crise está dizendo, olha, não tem chuva, a farinha está acabando, o azeite está acabando. Mas de repente Deus está dizendo para Elias, vai para Sarepta. Porque Deus está dizendo, lá em Sarepta eu vou cuidar de você. Deus está dizendo, lá em Sarepta eu vou mostrar a Elias que você vai estar guardado. No momento de crise na tua vida, Deus, Ele levanta ao teu favor para mostrar que Ele é Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! No momento de crise, Deus, Ele mostra que Ele é Deus. Aleluia. A mulher pegando graveto, a ideia dela dizendo, vou pegar graveto, vou fazer um bolo. Eu e o meu filho, nós vamos se alimentar. E certamente nós vamos morrer. Mas quem está indo para a casa dela é o profeta Elias, amando de Deus. É Deus dizendo, olha, vai ter multiplicação na tua vida. É Deus dizendo, estou mandando o profeta na tua casa, tu vai dar alimento para ele e vai ter multiplicação sobre a tua vida. Meu amado, quando nós, meu amado, empenhamos para fazer a obra de Deus, Deus, Ele nos abençoa. Aleluia. Aleluia. Eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Talvez se fosse nós nos dias de hoje, pastor Bruno, nós ia falar, nossa, Deus está mandando eu ir para casa de alguém que não tem. Como pode esse negócio? A mulher vai fazer um bolo, está dizendo que vai fazer um bolo e ela e o filho dela vai morrer. Está mandando num lugar que não tem. Mas quando nós estamos diante de Deus, meu amado, o negócio é diferente. Aleluia. O profeta Elias vai dizer, faça para mim primeiro. Está dizendo, olha, faça
Deus vai chegar sobre a tua vida, oh glória. Ainda que era pouco, mas a mulher tinha farinha e tinha azeite. Ainda que era pouco, ela está dizendo, vou fazer para o profeta. Ele está pedindo, então eu farei para ele. E quando ela faz para ele, ele vai dizer, o azeite nem a farinha vai acabar. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo, o negócio é tão difícil para mim que eu estou entrando em crise. Mas interessante que você veio nesta noite aqui, ainda que seja pouco, você está dizendo, estou oferecendo. Ainda que seja pouco, eu estou entregando nas mãos de Deus. Ainda que seja pouco, eu ainda guardei a minha fé, acreditando que Deus ele pode fazer algo extraordinário. Glória. Esse é o nosso Jesus. Eu fui com a minha esposa, eu gosto de pregar e contar. Esse dia minha esposa, ela conhece o pastor Bruno. Esse dia ela estava falando, cadê aquele pastor? Ele pregava no satélite na época do pastor Antônio. Isso. E ela está falando, né? Vou pegar seu contato, estou com ele para você ministrar. Eu saí com ela. Aí ela queria comprar algo, eu falei, no cartão, acho que não vai dar, não vai ter limite. Em um lugar que, todas as vezes que eu ia lá, né, eu falava não. Eu falei, Jesus, minha escola é alta. O que está acontecendo? Não. E ela falou, eu quero. Eu falei, Jesus, mulher toda senhora, eu quero. Ela falou para a vendedora, eu quero. Aí eu falei desse jeito para a vendedora, olha, eu acho que não vou conseguir não, viu? Minha esposa deu um grito, tenha fé, homem, tenha fé. A vendedora até assustou, tenha fé. De repente ela consultou, falou, deu certo. A vendedora deu um grito, deu certo. A tua esposa mandou você ter fé. Quando nós temos algo para oferecer a Deus, Deus ele entra na nossa história para te abençoar. Glória a Deus. No momento de crise, fala para o seu irmão, no momento de crise. Se você chamou Deus para perto de você, ainda que você esteja em crise, a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida para te abençoar. Eu não sei que crise você está enfrentando. Talvez seja sentimental, espiritual, financeira. Talvez seja na sua saúde, mas Deus está dizendo, se você chamar Ele para perto, meu amado, a história é outra. A história é outra na tua vida. A história é outra na tua casa. Mas o profeta está na sua casa. A mulher está pegando graveto, mas quem está indo para a tua casa foi a mão de Deus. E Deus está dizendo assim, ela vai alimentar o meu servo e eu vou abençoar ela. Olha, vai multiplicar a farinha e o azeite. Glória a Deus. Imagina você, viúva, pobre. Talvez quem está olhando não está entendendo. O que está acontecendo na casa dela? Olha, nós estamos vivendo um momento de crise e ela tem alimento. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas a porta para ele continua aberta. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas ele continua de pé, adorando, glorificando, bendizendo, enaltecendo o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, deixa eu correr aqui, meu Deus. A mulher está em crise, mas quem está na casa dela não tem crise, porque serve um Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. O que ela vai dizer? Olha, o que eu tenho, vou fazer para o meu filho, e depois eu quero morrer. Para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Aí o profeta olhou com autoridade. Faz para mim primeiro. Talvez se fosse nós hoje, nós ia dizer, mas o que eu tenho só dá para mim. Mas está dizendo, faz para mim primeiro. Ela não questionou, ela foi fazer.
Ela não levantou nenhuma questão, ela foi fazer primeiro para o profeta. Aleluia. Ela não questionou, está dizendo, eu tenho pouco, mas eu vou abençoar o profeta. E quando ela fez para o profeta, Deus fez para ela. E o profeta está dizendo, a farinha da panela não vai acabar. Nem o azeite da tua botija não vai acabar. Estava dizendo, quando não vier chuva, tu vai ter alimento na tua mesa. Deus vai abençoar a tua casa. É Deus dizendo, no tempo de crise, eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Aleluia. Oh, glória. Multiplicação no meio da crise. Aleluia. É só Deus que faz isso. Acho que foi não sei se eu contei aqui para os irmãos, quando estava na pandemia, acho que eu pregava mais do que eu estou pregando hoje. Estava pregando praticamente todos os dias. A maioria era lá, 2, 3 pessoas, e eu pregando, eu saí do meu trabalho, só eu trabalhando. Minha esposa estava em casa. Só eu lá na empresa. Aí na hora do almoço eu fui comprar algo para mim comer e encontrei com um rapaz. Bem vestido, uma bicicleta nova. Ele parou, uma senhora falou, olha, paga um lanche para mim. E a senhora falou, não tem dinheiro. Não tem como pagar. Aí ele veio na minha direção e falou, olha moço, tem como você pagar algo para mim comer que eu estou com fome? Eu fui na lanchonete, comprei algo para ele comer. Depois eu vim à noite aqui para o campo. Desci no satélite. Estava com um amigo meu. Aí veio outro rapaz, todo rasgado, todo sujo. Ele falou, moço, tem como você pagar algo para mim comer? Não é. Eu não quero dinheiro para bebida, não é para as drogas. Eu quero algo para mim comer. Tirei o dinheiro, falei, ó, tem uma lanchonete aberta, vai lá. Ele passou correndo, foi lá para comprar. Na quarta-feira eu fui trabalhar. De repente chegou os 2 patrões meus. Estava no escritório olhando pelo espelho, ele falou, olha, falou desse jeito. Contaram o dinheiro, depois contando. Esse aqui é do Leonardo. Eu ouvi, falei, opa, meu. Não é dia de pagamento. Deus fiel, aleluia. Eu falei, meu, isso aí, só um oncinho, um bolinho de oncinho. Jesus. Falaram isso e sumiu, foi embora. Falei, Jesus, misericórdia. Quando chegou 4 horas da tarde, voltou os 2. Aquele bolinho de dinheiro. Leonardo, isso aqui é uma gratificação. É no tempo de crise, Deus está dizendo, quando você estiver debaixo das minhas mãos, tudo vai ser abençoado. Então, mandei uma mensagem para minha esposa, falei, bem, olha que Deus, Ele faz. No tempo de crise, Deus, Ele mostra que Ele é Deus. Glória a Deus. Aí Deus trouxe na minha memória, olha, você abençoou 2 pessoas ontem, hoje estou te abençoando. Aleluia. O que está acontecendo na vida da mulher? Está dando um bolo para Elisa, e Deus está dizendo, vai ter multiplicação na tua casa. Vai ter multiplicação na tua casa. Ela foi abençoada. Eu já vou terminar, já eu termino. Outro texto, os irmãos aí observar, depois eu vou voltar lá em Jesus. Outro texto aqui no Velho Testamento, havia uma família vivendo um momento de crise. Ainda que servia a Deus, e conhecia Deus desde a sua mocidade, tinha intimidade com Deus. E quando eu olho para essa história, desse capítulo de número 4, 2 Reis, eu aprendo comigo, para mim aprender o que Deus pode fazer comigo. Que no momento de crise eu tenho que conhecer quem é o meu Deus. Conhecer Deus quando a porta está aberta, quando a despensa está cheia, aí é bom.
Quando você tira lá, vai no banco, tira o extrato, oh, glória, Jesus é bom. Quando a família está bem, dizendo, oh, glória, está tudo bem. Essa mulher me ensina. O texto vai dizer que é o quê? O marido morre. O marido morreu, deixou o quê? Dívida. Naquela época, quando havia dívida, e se a família não ajudasse, agisse com misericórdia para ajudar uma viúva, e se ela tivesse filho, certamente os seus filhos eram levados como escravos, para trabalhar e sanar aquela dívida. O texto vai dizer o quê? Que essa mulher está endividada. Talvez quem olhava para ela e dizia, olha, o marido dela é crente, ela também é crente, mas olha a situação, quem vem na casa dela? Os credores, porque a dívida, e certamente vai levar os filhos dela. Olha, quando os credores chegam, eu acredito que aquela mulher está dizendo, olha, a minha herança não é a minha casa, a minha herança não é essa casa que meu esposo deixou para mim, mas é a minha família. Eu acredito que quando os credores disseram, eu vou levar o seu filho, ela está dizendo, olha, aguarda um pouquinho aí, viu? Porque eu conheço uma pessoa que não desampara o justo sequer. Eu conheço uma pessoa aí, que quando se dobra diante dele, ele levanta o nosso favor para nos abençoar. Oh, glória! Aí o texto vai dizer que ela vai fazer o quê? Ela vai até a quem? O profeta. Ela vai mostrar o seu currículo, quem é ela, quem é o seu esposo. Ela vai até o profeta dizer, olha, o senhor conheci o meu esposo, sabia quem ele era. Está dizendo, olha, na escola dos profetas ele também estava aqui, mas ele morreu, ficou a dívida. Ele está dizendo, olha, agora os credores foram lá, bateu na porta, falou que vai levar os meus filhos. Mas ela está dizendo, mas eu creio. Quem crê, meu amado, ele busca. Quem crê não abre mão. Quem crê tem esperança. Quem crê se coloca de pé e não abre mão, dizendo, eu creio que Deus ainda pode fazer alguma coisa. Glória a Deus. Glória a No Deus. momento de crise, Deus ele pode fazer algo por você, se você... Aleluia. Eu fico imaginando, eu estava conversando com o irmão, esse período da pandemia que teve, que tem de crente que sumiu da igreja. Você achava que ela falava, dava até uns pulinhos. Aí muitas vezes alguém olha para você dizendo, não tem nada para oferecer, e você continua de pé adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O pouco que você tem, você está dizendo, estou entregando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto, 2 Reis capítulo número 4, que ela vai até quem? Ela vai até quem? Eliseu. Ela começa a contar o que está acontecendo. Quando ela começa a contar, que o profeta pergunta para ela, o que hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Declara o que você tem. Para ter multiplicação, para a bênção chegar na nossa vida, nós temos que ter algo. Se não tivermos fé, se nós não crermos no Senhor Jesus Cristo, não há mudança de história. O texto vai dizer que certa vez Jesus estava no meio da multidão. Ora, que quando Jesus estava no meio da multidão, de repente sai um moço da onde que ele estava, não importando a situação que ele estava, mas quando ele sai, ele vai acreditando, dizendo, eu vou até ele, eu vou chegar até o mestre. E diz o texto que ele chega até Jesus e faz
Quem olha está dizendo, ó, leproso. Quem olha está dizendo, não vai acontecer nada de bom. Quem olha está dizendo, é fracassado, vai morrer desse jeito, mas ele está no pé de Jesus. Quem olha está dizendo, acabou a história dele porque está leproso, mas ele está no pé de Jesus. E nos pés de Jesus ele está dizendo, estou no lugar certo, estou oferecendo a Deus, eu tenho pouco, mas estou oferecendo. Aleluia. Aí diz o texto que Jesus faz o quê? Estende as mãos. Jesus estende as mãos. Glória a Deus. Jesus estende as mãos. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Olha, Jesus vai pegar nele, nas mãos dele, e vai dizendo, eu quero. Eu quero. Quando tu tem algo para oferecer a Jesus, meu amado, tem multiplicação na tua vida. Quando tu tem algo a oferecer para Jesus, meu amado, a história, Jesus, ele muda a tua história, e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Oh, glórias. Grande Deus, aleluia. E essa mulher foi o profeta. Meu esposo morreu. E ela vai dizer, olha, e o teu servo temia o Senhor. Está dizendo, olha, ele servia a Deus com integridade, com amor, mas a crise veio. A crise bateu lá na minha porta. Ela está dizendo, olha, os inimigos já estão aplaudindo, dizendo que já era a minha história. Os credores vêm para tomar o que eu tenho de herança, que é os meus filhos. Mas eu estou aqui acreditando que Deus, ele pode fazer algo extraordinário sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. O que é que nós temos oferecido a Deus? Né? Pastor Bruno ele falou que se Deus fazer, ele deu. Ah, mas se Deus não fazer no último dia da campanha, viu, pastora Cida? Precisa contar comigo na próxima, não, viu? Ah, se Deus não abrir a porta que está fechada, não apareço mais, viu? Esse dia eu fui pregar numa igreja, estava sentindo uma dor tão forte que eu falei, pensei comigo, não vou. Eu falei, se eu falar para minha esposa, ela vai falar, vem para casa. Eu venho direto do trabalho, meus irmãos. Eu fui, sentindo uma dor tão forte, que doía até as pernas. Eu já estava preocupado, falei, Jesus, que dor, Jesus, misericórdia. Aí foi um grupo para louvar. Eu cabisbaixo, eu falei, Jesus, e eu estava com tanta dor que saí até lá. Eu falei, Jesus. Aí foi um grupo louvar e eles começaram a cantar um hino que fala, receba a cura. Quando chegou nesse refrão, eles começaram a cantar, receba a cura. De repente eu levei um choque. Falei, eu falei, Jesus, cadê a dor? Glória a Deus. Aleluia. Cadê a dor, Jesus? O que você veio oferecer a Deus essa noite? O que você veio oferecer a Deus esta noite? Aleluia. Glória a Deus. A mulher está o quê? Foi até o profeta, no lugar certo. Está contando o que está acontecendo. Aí diz o texto que o profeta pergunta, o que tens? O que tens em casa? Eu creio que essa mulher, quando ela fala que a tua serva não tem nada em casa, eu acredito que ela está falando dos materiais. Talvez os materiais que ela tinha, ela desfez.
para trazer alimento à sua mesa. E dá para entender que nem a família, tanto do esposo como a família dela, não tiveram ajuda, recurso financeiro para ajudá-la. Por isso que ela está vivendo um momento de crise, mas ela está vivendo um momento de crise, mas está dizendo, diante da presença de Deus eu não saio. Aleluia. Diante da presença de Deus eu não saio. Eu sei que Ele a qualquer momento vai levantar o meu favor. Glória a Deus. Ela está no lugar certo. A profeta pergunta o que é de fazer. Declaro que você tem em casa. Ela vai dizer, a tua serva não tem? Não tem nada em casa. Aí ela vai lembrar. Ela falou, olha, o que eu tenho em casa é uma botija de azeite. O que você tem, irmão? Para que Deus venha fazer um milagre extraordinário na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem para que Deus entra dentro da tua casa e abençoa a tua família, liberta o teu filho. O que você tem, Deus faz um milagre extraordinário e mostra para você que Ele... Deus te ama. Aleluia. O que você tem? Aquela mulher está dizendo, o que eu tenho lá em casa? Uma botija de azeite. Aí ele falou, ó, você vai agora até os seus vizinhos. Você vai arrumar vasos emprestados. Não poucos, mas o quê? Muito. Está dizendo, você veio no lugar certo. Estou dando a resposta para você, o que você deve fazer. Vai até os seus vizinhos e arruma vasilhas emprestadas. Não poucas, está dizendo assim, se você crer, vai ter milagre grande na tua vida. Aleluia. Se você crer, vai ter restauração na tua vida. Se você crer, meu amado, nessa campanha que você está fazendo, Deus, Ele pode fazer algo extraordinário através da tua fé. Se você crer. Eu lembro eu que estava lá na Santa Cruz, numa campanha, e uma irmã, e seu filho cometeu um delito e apanhou bastante. Nova convertida, 17 anos para 18 anos. Aí alguém falou, seu filho vai ficar um bom tempo lá guardado. Ela puxasse a lista, uma lista grande, falou, está bastante tempo. Eu lembro como se fosse no dia de hoje, pastor Donizete, ele deu um salto e olhou para ela. Isso era numa sexta-feira. Falou, segunda-feira vai buscar seu filho. Segunda-feira pode buscar o seu filho. Aí alguns irmãos deu risada, falou, você vai acreditar que isso vai acontecer na tua vida? 7 horas da manhã ela acordou, arrumou um carro e foi buscar o filho dela. Chegou lá, o filho dela já estava do lado de fora esperando. Chegou na segunda-feira no culto, quem estava lá? Estava quebrado, mas estava. Estava com o braço ali enfaixado, mas estava. Estava com o rosto machucado, mas estava. Meu amado, quando nós estamos oferecendo a Deus, ainda que nós dissemos, olha, minha fé é tão pequena, é nessa fé pequena que Deus vai fazer um milagre, é nessa fé pequena que Deus vai trazer algo extraordinário sobre a tua vida. Aleluia.
casa lá no Santa Cruz. Todo que passava, via um menino sentado na cadeira. É seu filho? É seu filho? Talvez você está aqui nesta noite, vivendo um momento difícil, mas você está aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus. A mulher está dizendo, olha, não tem, que eu tenho um pouco de azeite. Então vai lá na sua vizinhança. E arruma vasilhas emprestadas, não pouco, mas muito. Sempre para quem acredita, ela, ó, a mãe mandou arrumar vasilha emprestada. Você não tem umas vasilhas aí para emprestar? Quem está olhando está dizendo, está bem. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo, largou a casa tudo bagunçado e foi para o culto. Talvez quem está olhando está dizendo, olha, o negócio não está bom, ela foi para onde? Foi para o culto. Talvez alguém está olhando e está dizendo, o filho está dando trabalho, ela está onde? Está no culto. É alguém que acredita, está dizendo assim, eu creio, viu? Eu creio que o melhor de Deus está vindo aí. Aleluia. Está arrumando vasilhas. É gente que acredita, não abre mão. É gente que olha, está dando tudo errado, mas está dizendo, olha, minha vitória está a caminho. Aleluia. É alguém que está dizendo assim, eu creio, viu, que a minha vitória já está a caminho. Deus já marcou a data certa da mudança da minha história. Glória a Deus. Fica tranquilo, fica em paz. Jesus é lindo. Vou servir Jesus só porque Jesus tem me abençoado. Se parar de me abençoar, eu paro. O povo de Israel, quando Deus ele tira eles lá do Egito, que festa, hein? Atravessando o Mar Vermelho, ó. Irianco, bandeira ali tocando. Aí começa a andar pelo deserto. Aí olha e fala, opa, cadê a água? Olha que Deus estava com eles 24 horas. Deus estava com ele. Olha lá, o capítulo de número 13. De dia com uma coluna de noite com uma coluna de fogo. Deus está dizendo, 24 horas estou com vocês. Glória a Deus, Jesus. Mas quando veio o tempo difícil, eles começaram o quê? Murmurar, questionar, pensar, até mesmo de apedrejar. Só estava querendo dizer, olha, só quero tempo bom, tempo frutífero nas nossas vidas. Essa mulher aqui está em crise, mas continua sendo serva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela pega a vasilha, a igreja pode se colocar de pé com a permissão da pastora e dos pastores. Diz o texto, ela arruma vasilhas emprestadas. E muito, hein? Começa a despejar o azeite. Encheu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina a casa cheia de azeite. Aí quem está do lado de fora, a vizinhança querendo entender. Está ficando doido, hein? Você viu o tanto de vasilha que ela pegou? Para quê? Se ela não tem nem para ela, nem para o filho dela. Os credores vêm aí. Falou que ia levar os filhos dela. Agora ela arruma a vasilha, não sei o que está acontecendo. Ela está só derramando azeite. Aleluia. Glória a Deus. Aí manda trazer mais vasilha, os filhos falam, acabou. Aí o azeite vai. Aí ela vai fazer o quê? Vai agora até o profeta. Falou, azeite eu tenho. Agora o que eu vou fazer com o azeite? Ela vai até o profeta para buscar orientação. Aí o profeta vai falar, fazer o quê? Você vai pegar o azeite.
Você vai pagar a tua dívida. Não? Só Deus, viu? Você vai pegar o azeite. Quando os credores chegar lá, você fala, não tinha, viu? Agora eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu fui pregar numa igreja, o irmão estava contando, tá vendo essa casa aqui? Sobradinho, tem a casa do filho aí no fundo. Ele falou que ficou desempregado, ele, a esposa, parece que os 2 filhos. O dono da casa pediu a casa, ele já começou a entrar em desespero. Aí um irmão estava voltando lá para o norte e falou, olha, tem um barraco lá no Pinheirinho, quer ir para lá? Ele contando para mim que foi para lá. Naquela semana, a prefeitura veio pegando o nome das pessoas. Pegou o nome das pessoas, pegou o nome dele. Começou a receber um dinheiro para pagar aluguel, para sair de lá. Aí ele mostrou, na casa dele estava a igreja. Ele falou, olha, lá na garagem estava a igreja. Ele falou, olha como que Deus ele faz. Glória a Deus. Esse aí é para quem acredita. Eu acredito quando os credores chegou e falou, vou levar os teus filhos. Ela disse, opa, minha herança não. Não tinha como pagar, agora tem. Aleluia. Glória a Deus. Vai pagar como? Com azeite. Aleluia. Como com isso? Isso é para crente, meu amado. Quando alguém está dizendo o seu filho vai morrer nas drogas, tu está na igreja, está no lugar certo. Quando alguém está dizendo o teu esposo vai morrer na cachaça, você está onde? Está no lugar certo. Buscando direção de Deus, como fazer, como agir. E Deus está te dando direção, dizendo, olha, eu vou fazer uma obra extraordinária. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos estar entregando nas mãos do Senhor, agradecendo a Deus. A irmã, aleluia, também recebeu uma bênção grandona. Levanta a mão, irmã Gabriele. Levanta bem alto, assim. Vai selar a sua vitória. A irmã Zenaide também, Deus já deu um sinal. Gente, a gente precisa contar. Porque olha, tinha 10 leprosos, só um voltou, irmão. Fala a verdade. Deus é tão maravilhoso na nossa vida. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso. Olha, se eu pudesse, eu ficava 24 horas falando do amor de Deus. Porque eu não perco uma oportunidade. Aonde eu estou, no ônibus, no açougue, no supermercado, na farmácia. Olha, deu uma brechinha ali, eu estou entrando, porque aleluia, Deus é maravilhoso. Da onde Deus nos tirou, não, ninguém podia tirar. O que Deus fez na nossa vida, ninguém poderia fazer, irmão, não poderia. Imagine que o dinheiro do mundo iria fazer um milagre que Deus fez na nossa vida. Aleluia. É muito maravilhoso, é muito bênção, e a gente precisa selar, nós precisamos selar nossa bênção. Aleluia. O dia que o nosso irmão Edmur falou que as mãos dele estavam reagindo, quantas vezes a gente orando, foi Senhor, aleluia. O nosso irmão Vitor, meu Deus, que a gente coloca nas mãos do Senhor direto. Senhor, eles precisam de um milagre. E Deus deu um sinal. Nosso irmão Elias passou um processo que só Deus. É só no clamor, na oração, no choro, no gemido. Irmãos, é para falar, é para abrir a boca, para Deus fez na minha vida. Eu passei sim, passei pelo vale, mas o Senhor passou comigo. Eu passei no deserto, mas o Senhor passou comigo. Eu entrei na fornalha, mas o Senhor entrou comigo. Aleluia. Poderia Deus impedir que Daniel não entrasse na cova, mas Deus queria manifestar a glória dele dentro da cova. Aleluia. Que coisa mais linda, mais chique e maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós clamamos, nós adoramos.
que nós somos mais que vencedor. Vencedor, sabe, irmão? É aquele timezinho de futebol que diz que ganha um troféu. Ele fala que ele é vencedor. Nós, irmãos, somos mais que vencedores. Mais e mais. E ainda temos uma promessa. Vamos morar no céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa promessa é fiel e verdadeira. Você já pensou? Nós andando pelas ruas de ouro. Você já pensou? Que coisa linda. Glória a Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ainda no coração da gente nosso. É isso que Deus tem preparado para nós. Gente, não dá nem para ter noção. Você imagina mais ou menos. Mas nós temos certeza que um dia nós vamos estar face a face com o Senhor. Porque, aleluia, nós vamos ver de verdade como Ele é. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Pai, obrigada, nós te agradecemos por essas 7 semanas. Deus, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor. Nós te agradecemos, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Senhor, entregamos nas tuas mãos todos os pedidos de oração, todos os clamores que foram feitos aqui nessas 7 semanas, Senhor. Nós entregamos na palma das tuas mãos todos os pregadores que passaram por aqui, Jesus. Abençoa cada um que passaram, que passa por aqui, com uma bênção sacudida, transbordante e refocada em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu quero também entregar nas mãos do Senhor o caderno de presença. Todas as pessoas que passam por aqui. E a irmã Tânia que está de aniversário hoje. Aleluia. Levanta as mãos, irmã. Aleluia. Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. O caderno de oração e a família da irmã Esther. Deus sabe o que ela está precisando. Que Deus venha consolar o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos. Ele nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Saudeis uns aos outros. Não suporto, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso.